Ok, meus amigos, de volta com a Mesa Redonda Futebol Debate. Dorival Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mostrando mais uma vez que há pessoas diferentes no futebol, né? 90% praticamente 100% dos atletas hoje teriam afinado, já que o São Paulo não começou o campeonato da maneira que se esperava. Mas você, jogador da antiga, caráter diferente. Boa noite, Dorival. Não tem motivo. Claro. Eu acho que é um fato natural, é normal, anormal naturalmente, porque nós queremos os melhores resultados. Claro. Mas nós que estamos aí há algum tempo já, a gente sabe que as coisas vão acontecer no momento certo. E o ano passado eu falei que o São Paulo ia crescer no momento, graças a Deus acabou acontecendo. E esse ano vai ser assim, o São Paulo também vai ter uma arrancada. Naturalmente que é uma situação difícil, porque nós já trazemos um passivo. E eu entendo e quero fazer o melhor pela torcida por tudo aquilo que nós recebemos no ano passado. Mas eu acho que tudo vai acontecer no momento certo. Dorival Júnior, como é que está essa fase, como é que está em termos de trabalho especificamente, você está tendo que remontar o time mais uma vez. Por que você optou por deixar boa parte do seu elenco esperando um pouquinho antes de começar a botar o time para jogar? Flávio, você sabe que 11 dias apenas de trabalhos, isso aí não dá uma base, uma sustentação para jogador nenhum. E nós pensamos, juntamente com toda a equipe técnica, né, do São Paulo, buscando aí, tentarmos pelo menos uma semana a mais a cada um desses jogadores. Eu acho que seria fundamental. A ideia inicial era justamente buscarmos um período maior para que pudéssemos, pelo menos, aí, fazer com que os jogadores... Porque a sequência de jogos, Flávio, daqui a pouco nós começaremos a ter algumas lesões aí dentro da competição. Lesões musculares em razão do pouco tempo de preparo e do nível de exigência de uma partida para outra. Então, nós temos que pensar seriamente. Fizemos essa opção, iniciamos o campeonato com o São Bento, fazíamos um jogo muito bom em termos de equilíbrio, não em termos de criação. Tínhamos ali o jogo mais ou menos dentro das nossas condições e de repente sofremos um gol. Aquilo parece que gera uma situação em razão daquele passivo que eu falei anteriormente e que nós trazemos do ano anterior. Então, mais pelo ano passado do que por agora. Né? Exatamente, e eu entendo a preocupação do torcedor. Ele fica preocupado em razão daquilo tudo que ele viu e daquilo que ele passou e não foi fácil, eu reconheço. Agora, nós estamos trabalhando e as coisas vão acontecer. Miller, sua pergunta para o Dorival Júnior, daqui a pouco nós vamos mostrar o jogo de ontem. São Paulo empatou, mas há reclamação do lance de pênalti, vamos discutir se foi ou não. Pois não, Miller, boa noite. Boa noite, Flavinho. O Dorival Júnior, que é um parceiro, gente boa demais, como disse a Michele, é verdade mesmo. Ô, Dorival, quando que você pensa, assim, ter uma data pré-definida, estabelecida, para você colocar o time titular que tem na tua cabeça? Quantos dias, mais ou menos, aí que você... Já no Clássico, na semana que vem? Mira, o Cueva, que é um jogador titular, ele demorou uma semana, chegou uma semana após a apresentação. Com ele se apresentaram também o Diego, que foi contratado, o Anderson em seguida. Eu acho que os jogadores ainda precisam, e eu não gosto de jogar a responsabilidade em cima do atleta. Eu prefiro que tudo isso aconteça e a culpa seja do treinador, não tem problema. Eu não fico transferindo, porque eu sei o quanto vai ser ruim isso para o jogador que não esteja nas suas melhores condições e tendo que jogar. Nós temos 5 jogos, porque depois o Corinthians é o primeiro jogo da Copa do Brasil, em questão aí de 12 dias. 12, 13 dias. Sem pré-temporada, que é um absurdo. Sem a tal da pré-temporada. Então, as pessoas às vezes não se atentam para isso. E querem, desde o princípio, que os resultados aconteçam. Futebol não tem mágica, os times já estão trabalhando há muito tempo, nós estamos indo a campo tentando igualar fisicamente, mas não existe isso. Vamos ter algumas dificuldades, algumas equipes tiveram na primeira, na segunda, o São Paulo repetiu isso ainda no jogo de ontem, mas eu acho que eu prefiro
já passei por esses momentos outras vezes, então eu não me preocupo muito não, Flávio. Eu tenho consciência do que possa acontecer e confio naquilo que está sendo feito. Vanderlei Nogueira, o Chico Lang, o Martinho vão conversar com o Dorival. Só vamos botar a bola para rolar e na volta a gente já continua o nosso papo com o técnico do São Paulo, Dorival Júnior. Vamos lá. O São Paulo foi a campo com boa parte do time considerado titular. No banco, 2 dos principais jogadores do clube, Cueva e Diego Souza. Em campo, mais 2 jovens. Na armação, Shailon. E no comando do ataque, Brenner. A primeira chance foi neste chute de Petros, aos 15 minutos, que beliscou a trave de Oliveira. Aos 22, Tony, quase em cima da linha, desviou o chute de Marcos Guilherme. A única chance do Novo Horizontino foi com Jean Carlos. Sidão espalmou. Antes do primeiro tempo acabar, Éder Militão chutou cruzado, com perigo. Logo no início da segunda etapa, Rodrigo Caio falhou. Foi obrigado a cometer falta. Teve sorte, só levou o cartão amarelo. O outro zagueiro, Bruno Alves, foi ao ataque e obrigou Oliveira a fazer uma defesa incrível. Os visitantes responderam com Safira de cabeça. Aos 15, Diego Souza entrou na vaga de Lucas Fernandes. Logo depois, a torcida pediu e Cueva foi para o jogo. Jogador, aliás, que foi multado pelo atraso na apresentação. Já falei com eles, assim que isso só fica com o clube, não? Aos 25, o Novo Horizontino teve um gol anulado por impedimento. E 7 minutos depois quase abriu o placar no recuo de bola errado. Sidão não cortou. Foi driblado por Cléo Silva, que avançou. Mas Rodrigo Caio salvou o tricolor. Ali foi um lance muito rápido, um contra-ataque deles. O Bruno recuou a bola para o Sidão ficou um pouco em dúvida. E eu achei que ele ia sair e eu até dei uma esperada. E na hora que ele conseguiu cortar o Sidão, eu abri a passada ali, graças a Deus consegui tirar a bola em cima da linha. Kaique, que havia entrado na vaga de Marcos Guilherme, tropeçou sozinho. Aos 38, Shailon furou nesta finalização. Na base do desespero, o São Paulo pediu pênalti. E teve até gol anulado, de Rodrigo Caio em impedimento. Sob vaias, o São Paulo continua 2018 sem vencer. É normal. O torcedor ele sai de casa, ele vem para cá, ele quer ver um espetáculo, quer ver a vitória. E durante todo o jogo eles apoiaram. No final, você tem direito de achar ruim ou não. Ainda tem jogadores aprimorando a parte física, ainda tem jogadores que não estão 100%. Então a gente precisa ter calma, tranquilidade. A gente tem a confiança total do nosso treinador também tem a confiança dos jogadores e juntos a gente vai conseguir crescer a cada jogo para que a gente possa, no momento certo, a gente estar preparado para os grandes jogos. Bom, depois nós vamos ver esse lance do pênalti reclamado numa posição melhor, em várias posições, para a gente tentar chegar a alguma conclusão. Vanderlei Nogueira. Dorival, isso que você falou logo na abertura sobre a dificuldade do Campeonato Paulista, falta de datas, tudo muito apertado, é um discurso que quase todos os treinadores fazem e isso se repete quase todos os anos. Com uma diferença, às vezes tem mais alguns dias para preparação, mas em todos os anos, no início, todos os treinadores reclamam e alguns jogadores também. Não vi até agora, explicitamente, nenhum dirigente, nenhum presidente de clube reconhecer que os seus treinadores ou seus elencos estão corretos, né? Você estranha isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque são os presidentes que devem conversar com a federação ou para diminuir o número de equipes, fazer outro tipo de calendário, diminuir esse sufoco que os times sofrem no início da temporada. Por que os dirigentes não cobram a federação? Vocês ficam falando,
mas parece que são departamentos estanques, quer dizer, você fala, mas o presidente não fala. E isso vale para todas as equipes. O que você pode falar sobre isso? Não, Vanelli, primeiro que é um ano atípico, né? E nós temos que entender isso aí em razão da Copa do Mundo. Queira ou não, as datas elas foram encurtadas, né? Segundo, foi feita uma solicitação, sim, na reunião do ano passado. Se não me falha a memória, em novembro do ano passado nós tivemos uma reunião dentro da Federação Paulista e lá estavam presentes os treinadores e um diretor de cada clube, e foi feita assim uma solicitação para que pelo menos tivéssemos uma semana a mais de trabalho, o que nos daria aí no mínimo 10 sessões de treinamentos. Isso aí seria fundamental para todos nós. Então eu acho que foi pedido de alguma forma. Agora, mas não atendido. Não foi atendido. É natural que essas datas aí elas espremeram um pouco, né? Até porque você não pode mudar o campeonato de um ano para o outro, você não pode diminuir o número de equipes e nem teria como fazê-lo. Apenas as datas, uma readequação de repente da fórmula do campeonato, o que também seria, acredito eu, inviável num momento como esse. Teríamos aí alguns caminhos. Agora, eu não sei também, eu não sei como que funciona, eu não posso falar ou criticar uma situação que a gente sabe que, ou melhor, não sabe como realmente acontece a fundo. Chico Lang. Ô, Dorival, antes de mais nada, eu quero dizer a você o seguinte, que eu não achei que esse jogo do São Paulo ontem tenha sido um desastre. Não, também não achei. Eu não achei. Eu acho que assim, se esperava mais. Natural. Lógico que esperava mais do São Paulo nesse comecinho de temporada. Se eu falar que eu não esperava, eu estou mentindo. Eu esperava. Mas eu achei que teve alguns pontos positivos. Principalmente no segundo tempo, quando eu percebi que alguns jogadores estão com muita vontade de acertar. O Rodrigo Caio, por exemplo, é um deles. Ele começou o segundo tempo falhando feio, uma bola que ele se distraiu, escapou dele e quase saiu o gol do Novo Horizontino. Aí depois ele se recuperou, tirando aquele gol em cima da linha, e depois ele foi à frente e fez um gol que estava impedido. E ainda eu acho que teve um pênalti a favor de São Paulo, que não foi marcado, vamos ver daqui a pouco. Então eu não acho que foi um desastre. Eu acho que o que não pode acontecer, e eu acho que é isso que você tem que fazer, foi como você agiu no segundo tempo. Tudo bem que muitos jogadores não estão em forma, mas deixa jogando 10 minutos, 15 minutos. Esses jogadores que vieram para resolver o problema. É o caso do Diego Souza, por exemplo. Ele pegou a primeira bola que foi para ele. De fato, ele deu uma cacetada no gol, só que a bola pegou no back. Se não tivesse pegado no back, tinha entrado. Então a gente tem que ver isso também. Tudo bem que a torcida está pressionando, existe o fantasma do ano passado enchendo a sua paciência, começou assustando todo mundo. Pô, será que vai ser um ano igual? Eu tenho certeza que não vai ser igual. Não vai. Pela postura tática, não tenho dúvidas disso. Do time que você armou, principalmente no segundo tempo, a entrada do Cueva, né? E outros jogadores que estão aí para também vir e também estrear, eu acho que eu não vejo esse abismo assim todo que muita gente enxerga. Eu estou certo, estou errado? Ô Chico, assim, eu vi alguns jogos da rodada e da primeira rodada e pelo menos a gente observa no São Paulo um conceito de jogo, com uma busca pelas triangulações, e aconteceram várias delas. Isso, você falou a palavra certa. Não tinha isso ano passado. Esse ano tem. É porque nós tínhamos uma saída, era um pouco mais lenta. Hoje nós ganhamos um pouco mais de velocidade. Às vezes as pessoas não percebem, demoram um pouco para perceber, mas nós tivemos muitas coisas boas nessas duas partidas, que às vezes, naturalmente, elas não apareçam, elas não são faladas, em razão principalmente dos resultados. E eu entendo isso, mas tudo é questão de tempo e um amadurecimento disso que vem sendo implantado. Nós mudamos um pouco a forma da equipe atuar do ano passado para esse. Naturalmente que perdemos um jogador que vinha sendo fundamental para a equipe e seria muito importante, né, ao longo desse ano, que é o Hernandes. E em razão disso, tivemos que alterar um pouco. Não só a formação, mas o conceito da equipe.
as pessoas daqui a pouco vão perceber que São Paulo tem coisas muito boas acontecendo e que nós precisamos dar um tempo. Eu quero só fazer uma colocação aqui que eu acho muito importante, Miller. Geralmente, isso aí, eu acho que se tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha carreira é dar oportunidade a jovens, né? Em todas as equipes, desde o meu primeiro trabalho, eu sempre fiz isso. E o que eu observo é que a maioria desses jovens, eles alcançam um amadurecimento com 60, 70 jogos já realizados pela sua equipe. E Flávio, nós temos agora uma garotada chegando que eles precisam dessa quilometragem. Mesmo o Lucas Fernandes, que está no profissional já há quase 2 anos, ele nunca teve uma sequência de jogos. Então, se as pessoas não tiverem um pouquinho de paciência com essa garotada que tá entrando agora, porque é muito fácil quando você pega, como eu peguei no Santos, o Gabriel, o Zeca, o Gustavo, já com uma certa rodagem. E a partir daí, os garotos, eles alcançam uma confirmação muito mais rápida. E o São Paulo precisa dessa rodagem primeiro, para que esses meninos possam ter daqui a pouco aí um futuro muito bonito dentro do clube. Mas tudo é questão de tempo e que a gente proporcione essa condição, desde que não haja essa cobrança absurda em cima de uma garotada que está acabando de chegar. Marchinho, você deve ter visto os jogos, que poderá falar sobre o São Paulo, quiser fazer alguma colocação com o Dorival, será bem-vinda também. Primeiro, eu assisti o jogo, a gente vê um São Paulo completamente diferente, né? Um São Paulo realmente, mesmo diante de algumas dificuldades que a gente fala de pré-temporada, né, de ter esse cuidado com um jogador igual o Diego, é importante porque às vezes o torcedor tem aquela ansiedade de colocar o jogador, de pôr o jogador em questão física não está preparado e numa partida você pode se precipitar e acabar perdendo o jogador para o resto da temporada. Mas eu assisti o jogo, vi um São Paulo com uma mudança de velocidade, as triangulações, igual o Júnior comentou. E agora é questão de tempo. É questão de tempo para que até mesmo esses garotos jovens possam entender essa responsabilidade também. Né, de poder estar no Morumbi, de colocar a camisa como profissional, de ter essa rodagem, igual você está falando. Mas eu acredito e vejo um São Paulo aí um ano bem feliz e realmente podendo levar para o mercado esses garotos aí com toda a confiança que você está passando para eles. Sabe o que acontece, Flávio? Desculpa, Dorival. Sabe o que acontece? É o seguinte, é legal lançar os jovens, e o São Paulo tem vários jogadores que o Dorival tem na mão e está administrando aquela coisa toda, mas o problema no São Paulo é que os chamados medalhões, os jogadores mais experientes, eles não estão dando a sustentação que o jovem precisa. Como eu tive, como o Marcinho teve, o Dorival teve, quando começou a carreira. Então é importante também frisar isso, que os jogadores atualmente, os jovens, eles têm que entrar para decidir no Paulistão. É complicado. Exatamente. Pega um Palmeiras, pega um Santos, um Corinthians, times que são montados, então tem mais dificuldade. Então o Dorival vai ter essa dificuldade porque os jogadores mais experientes não estão em forma bem, fisicamente, tecnicamente, só vai entrar em forma na sequência dos jogos. E aí tem que contar com os jovens que têm mais gás, têm mais força pela juventude. Mas eles não podem resolver uma partida, um clássico principalmente, porque os jogadores experientes não estão bem e não estão dando esse suporte que eles precisam para poder crescer dentro da competição. E isso queima jogador. Até Lulinha é um maior caso disso, que era o grande nome da base, entrou para resolver e não consegue, né, Dorival? É difícil. Flávio, com relação a isso, eu não tenho receio. Eu acho que essa garotada aí, eles vão encontrar um caminho de uma maneira bem natural. Nada vai acontecer assim que prejudique um ou outro jogador. O grande problema é esse, nós temos aí 10 dias de treinamentos em que alteramos a própria maneira da equipe jogar. E queira ou não, com apenas 10 dias, a equipe já mostrar, olha só, algumas jogadas, algumas penetrações, algumas triangulações, a chegada dentro da área de vários jogadores. Do primeiro jogo, Dorival, para o segundo, quantas mudanças você fez? Não, jogou um time completamente diferente, Miller. No primeiro... Do primeiro para o segundo? Esse time que jogou ontem, que basicamente é o time titular, ele ficou treinando. E nós levamos apenas o outro time... Não era sub-20, mas era um time mesclado. Fazia um jogo equilibrado com o São Bento até o momento que nós tomamos um gol.
por uma saída errada. Isso também gera uma dificuldade, né? Gera, é um fato natural. Colocar um outro time em relação à primeira partida para a segunda. E agora em Mirassol você vai fazer o quê? Você vai levar o... Então, Flávio, agora a gente começa a trabalhar já de uma maneira mais direta com todo o grupo. Por quê? Porque foi uma mudança importante. Nós ganhamos uma semana, a semana do Carnaval, que nós teríamos um jogo no sábado. O jogo foi antecipado para o meio de semana, para quarta-feira, e o nosso jogo seguinte será numa quinta. Então, essa semana que a gente buscava dar uma condição melhor agora, o pensamento era esse, nós ganhamos daqui a alguns dias. Então, nós vamos tentar trabalharmos, a não ser que tenhamos aí um outro jogador que não consiga uma recuperação ou que tenha tido algum tipo de lesão, e isso só saberemos amanhã quando chegarmos ao clube. Você recebeu informação da comissão técnica, dos seus outros assessores? Como é que o elenco chegou? Quem é que está para estourar? Quem é que não está para estourar? Por isso que você optou por colocar um time, digamos, diferente, não o time principal de São Paulo? Na primeira partida? Não, Vanderlei. É que com apenas 11 dias em campo, nós vamos pagar um preço daqui a pouco. Nós não vamos pagar o preço agora. Então, eu prefiro que paguemos um preço maior agora e daqui a pouco nós comecemos a tirar proveito disso aí que foi feito. Entendeu? Porque... O Dorival não está lembrando, quando você era jogador, que começava o Campeonato Paulista, as equipes de interior voando. Mas era um fato. As equipes mas isso daí aconteceu até os 2 anos, 2 anos atrás, quando aí sim nós tivemos 20, 22, 23 dias de pré-temporada. Tiramos essa diferença, acabou essa diferença. Nós não tivemos surpresas no início das competições. É natural que uma outra equipe do interior tenha vindo forte, foi o Audax num ano, foi a Ponte no outro, e ganharam suas vagas à final da competição. Mas nós não tivemos surpresas, aquelas derrotas dos times grandes logo no início, aquela dor de cabeça, aquelas mexidas, né, que o treinador já tinha que sair na 5ª rodada do campeonato. Nós não tivemos esse problema porque nós tivemos no mínimo 20 dias de trabalho, são quase 40 períodos de treinamento. Isso aí, para nós já convivíamos assim, de uma maneira tranquila com isso, até que veio esse momento. Você, quando era jogador, chegava, na primeira semana já tinha um jogo pela frente. Sim. Aí tinha que jogar no interior. Sim, verdade. Aconteceu isso com o seu tio também, com o Dudu, com a Ademir da Guia. Era difícil, às vezes? Era muito difícil. Eu surpreendia no time grande. Era muito difícil. Porque eu lembro de derrotas do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, eu disputei um campeonato cearense como treinador. Eu cheguei no dia 3 e no dia 9 nós estávamos jogando a primeira partida. E o que é pior, Milha, o dia 9 foi num domingo. Na terça jogávamos a segunda, na quinta a terceira e no domingo a quarta. E foi 3 jogos de uma semana. E foi até o final do campeonato, com jogos domingo, terça, quintas e domingos. Só para vocês terem uma ideia, o Campeonato Pernambucano agora, juntamente com uma Copa que está sendo disputada no Nordeste, está sendo jogada a cada 2 dias. A cada 2 dias. E começou agora e com 40 graus de temperatura. Uma loucura. Um dos meninos que o Dorival citou, o Kaique, ele e o time do São Paulo reclamam um pênalti no jogo de ontem. Vamos dar uma olhadinha nesse lance para ver se realmente todo mundo concorda, se alguém discorda. Vamos ver esse lance do Kaique, jogador. Ele é da base mesmo, né? Da base. Vamos lá, vamos ver esse lance. Está fazendo sua estreia. Vamos lá. Esse lance aí, ó. Ele vai chutar e chega um jogador do Novo Horizontino e ele acaba sendo interceptado. Foi pênalti, Miller? Pênalti claríssimo, até porque o jogador do Novo Horizontino nem pega a bola, só toca no Kaique. Pênalti claro que o Luiz Flávio não deu porque não quis. Para você, Marcinho? Pênalti, ó, ele vai direto no corpo do jogador. Em nenhum momento ele busca interceptar a bola. Chico? Foi pênalti, sim. E esse Cléo Silva, aliás, ele não tem traquejo para marcação, né? Ele joga aberto pela direita, que nem um foguete, né? É homem de lançamento. Me lembra um pouco o Miller. Aliás, falar nisso, Flávio, quero mandar um abraço pro Terto. Terto que fez uma operação no pulmão, mas está se restabelecendo. Encontrei o pessoal dele chegado ontem e me deram essa nota. Então, um grande abraço. Você não perde um mês redonda. Que legal. O grande Terto. Vou trazer o Terto aqui um dia. Vamos trazê-lo. Lógico, se você acha que operado essa operaçãozinha, ele vem. E outra coisa, esse carinha aí que fez o pênalti, ele é atacante. Isso é pênalti de atacante.
O Marcinho fazia pênalti assim também. Ele não sabe marcar. Sabe cercar, mas não sabe marcar, né, foi velho? mais que pênalti. Ele foi no corpo do jogador. Não, foi mais que pênalti. Foi pênalti, mas acho que o Luiz Flávio não marcou porque ele também não teve temporada. Sem reflexo, né? Tá sem reflexo. Ele tá lá do lado, né? O cara não perde o reflexo na temporada. Você sabe que os árbitros também têm os mesmos problemas que os jogadores. Por isso. A jogada aí ela foi muito clara e muito próxima dele. Sim, o Flávio estava 5 metros do lance. O árbitro tem os mesmos problemas que os jogadores. Isso aí é relatado por eles mesmos. Agora, Flávio, o Rodrigo Caio, ele cometeu um erro. Eu teria expulsado o Rodrigo Caio naquele lance. Exatamente, o último homem ia na direção do gol. Sabe por que ele errou ali? Porque ele colocou um fundamento de futsal no futebol. É mania do jogador brasileiro hoje. E aí, quer dizer... falhou, o cara mais veloz que ele fez a falta, deveria ter sido expulso. Compensação que recuperação no outro lance, Dorival. Um negócio que é anormal para esse momento da temporada, né? Rodrigo é um jogador que ele cresce muito em situações que as coisas não são positivas. É um jogador com muita personalidade que ainda tem ele tem muito espaço ainda para poder crescer. Já tão jovem, já tem 200 e poucos jogos Na verdade, ele quebrou o galho da defesa. Ele corrigiu um erro de todo mundo. Porque o jogador do Novo Horizontino pega a bola no seu campo de defesa. Verdade. Independente do tapa do jogador do São Paulo, a defesa estava mal posicionada, o jogador do Novo Horizontino pegou a bola no seu campo de defesa e foi dentro do gol. Aí ele corrigiu um erro de toda a defesa. Ô, Dorival, o Diego Souza foi a grande contratação do São Paulo, que perdeu os 2 melhores jogadores do ano passado. O Hernanes e o Prato. Você pensa em usar o Diego no lugar do Hernanes ou no lugar do Prato? Eu acho que nós podemos usar o Diego em várias funções. O Diego teve um momento muito bom no esporte, jogando pelo lado do campo também, pelo lado esquerdo, onde ele ficava solto, ele entrava por dentro para fazer a armação. Né? Na seleção, acho que ele jogou um pouco mais enfiado. Jogou mais... Um pouco mais enfiado, que é o que eu imaginava para ele, porque eu acho que o Diego está chegando no momento da carreira que, quanto mais próximo ele estiver da área, ele pode ser mais decisivo. E ele não tem tanta necessidade de ficar correndo atrás, digamos aí, de um volante. Então falta um Hernanes. Quem será esse Hernanes? Nós temos que achar. O Shailon está iniciando aí, é o que eu te falo. O Shailon está indo para acho que o 6º, 7º jogo dele. O Lucas Fernandes, com 2 anos de clube, ele está indo para 35, 40 jogos. E a maioria não inteiros, né? Não, a grande maioria, né, desses garotos ainda praticamente nem estrearam. Então, nós temos que ter uma paciência. É a base que tem contratação, que ser, né, tem que ser trabalhada. Nós estamos no mercado, Vanderlei. Agora, a diretoria, nós conversamos, eles sabem o que... E com dinheiro, né? De passagem, no mercado e com dinheiro. Agora, que você colocou o Petros ontem de meia, e olha, eu vou te falar a verdade, eu gostei, hein? Então, é verdade que ele quase faz um gol no primeiro tempo, né? Bateu de fora da área. Está bem também, ele executa algumas funções ali. É por isso que eu te falo, são apenas 10 dias numa mudança total de funções de alguns jogadores. Mas pelo menos você tem opções, né, Dorival? Ano passado nós estamos não tinha buscando. opção nenhuma. Por que você resolveu mudar a maneira tática de jogar? Pela perda do Hernanes. É uma adaptação. Exatamente. Então, nós queremos buscar um pouco mais de velocidade. A nossa chegada era muito trabalhada. Chegávamos assim, nós íamos evoluindo com bola, tentando envolver o adversário. Não cortava caminho. Exatamente. Né? Isso quer dizer que você vai deixar a bola com o adversário? Não, o contrário. O contrário, eu quero um pouco mais de velocidade nas jogadas finais. Ah, tá. A mesma ideia de jogo, só que um pouco mais de velocidade. Eu acho assim, Flávio, até o terço final do campo, você tem a obrigação de tentar fazer o seu time chegar até ali, como treinador. Dali para frente, eu acho que isso daí vai muito das individualidades. Você tem que dar liberdade para o jogador, a partir daí, poder criar. E é isso que eu penso. Tentar fazer o máximo para que aproveitemos essa situação e cheguemos com um pouco mais de frequência dentro da área adversária. Ontem já aconteceu isso. Em muitos momentos, erramos, às vezes, um último passe, mas é tudo uma sequência. Quando as coisas estiverem um pouquinho mais calmas e, principalmente, os jogadores com um pouco mais de cancha, né, de trabalhos, eu não tenho dúvidas que as coisas vão começar a acontecer. Você acha que não falta qualidade?
para esse momento final? Eu quero ou buscar uma situação que resolva internamente aquilo que eu falei para os jogadores. Se vocês vierem e ocuparem um espaço, será de vocês. Do contrário, nós ainda precisamos aí de algumas situações que seriam fundamentais justamente para completarmos esse. Michele, pergunta de telespectador e sua para o Dorival. Olha, Flávio Prado, tem bastante pergunta chegando aqui e o Geraldo Silvério de Campinas, né, ele questiona aqui o problema nas finalizações, se os meio-campistas não estão criando, que faltam, ele quer mais chutes a gol, mas a pergunta que eu vou fazer para você, Dorival, é a seguinte, antes de eu chamar um vídeo, tem uma pergunta aqui para o Dorival Júnior também, eles querem saber se o Raí tem influência no elenco de jogadores. Essa é uma pergunta e essa é do Josias Marcondes de Itu. E a outra pergunta é sobre os campeonatos estaduais, porque muito se questiona se é bom, se não é, que eles são muito grandes. Se você acha que eles deveriam ser extintos e os clubes grandes disputarem só o Brasileirão no ano inteiro, pergunta Rafael Cardoso do Nascimento de Jundiaí. Não, eu não acredito que tenhamos que perder os campeonatos regionais. Para mim, são os grandes celeiros ainda do nosso futebol. Mudarmos um pouco essa concepção. Nós fazemos com que um time do interior trabalhe apenas 3 meses no ano e isso não dá condições e possibilidades deles revelarem ninguém. Tanto é que a grande maioria tem times de aluguel. Eles formam um time para 3 meses para os seus campeonatos regionais e a partir daí a grande maioria desses profissionais estão desempregados no mercado. Eu acho que a fórmula de disputa poderia ser um pouco diferente, desde que fizéssemos uma competição em que ela fosse se afunilando. E no momento que afunilasse, aí sim, a entrada das equipes maiores. Porque nós não podemos perder o interior, de maneira nenhuma. Legal. Com relação a... O Raí tem influência no elenco? O Raí está desenvolvendo um grande trabalho com o Ricardo. É uma pessoa lisa, limpa. Eu acho que a história do Raí dentro de São Paulo e do próprio Ricardo, que teve com o Miller, acredito também, né? Fizeram aí um grande trabalho como atletas e eles estão tentando transferir muitas coisas para o dia a dia, para o trabalho do dia a dia. É um trabalho moroso, é um trabalho lento, às vezes você não percebe resultados assim tão imediatos, mas ele tem uma aceitação de todos e é uma pessoa que se impõe justamente pela correção que tem nas suas atitudes. Bacana. E agora a gente tem um vídeo aqui, nosso telespectador mandou pergunta pra gente no nosso WhatsApp 99479-1633. É o São Paulino Marcel Pastor, do Ipiranga. Ele está fazendo uma pergunta pro Dorival Júnior e ele questionando aí quando o São Paulo vai parar de improvisar lateral. Dá uma olhadinha. Boa noite, mesa redonda. Gostaria de saber aí, perguntar pro Dorival, quando é que o São Paulo vai parar de improvisar lateral aí? Está faltando um atacante e um meio campo aí para terminar o elenco. Beleza? Boa noite aí. E chupa Chico Lang. Que isso, o cara mal educado. Você quer responder antes? Eu quero responder. Quem tem que chupar é você, meu filho. Sabe por quê? Porque quem ficou 13 jogos na zona de rebaixamento foi o seu time. Foi o meu, não. O meu ganhou com 10 pontos de diferença. 9. Chamou prima atenção. 9 pontos de diferença no Campeonato Brasileiro. Então, chupe à vontade, por enquanto. Mas o seu time esse ano aqui não vai ficar tão no buraco, não. Fica sossegado. Daqui a pouco, aliás, nós vamos mostrar as coisas do Corinthians diretamente do Pacaembu. O estádio boate do Brasil. É velho, é sujo, é fedido, apaga a luz. Eu não sei o que os caras veem no Pacaembu. Realmente boate de quinta categoria, você quer falar, né? É boate de quinta categoria. Não, é ridículo. Eu não sei o que falar vem no Pacaembu. Tá louco, gente, que inacreditável, isso? Inacreditável. Ele é estádio dos anos 40, estádio velho, estádio tem o tobogã, que era a coisa mais feia do mundo, banheiro químico e ainda apaga a luz, toda hora apaga a luz. É impressionante. Mas, enfim, Dorival, vamos responder para o nosso telespectador. Não, nós estamos dando aí eu acho que o Militão vem fazendo um bom trabalho ali, ele tem uma outra função, a função do Militão não é a função de apoio, é uma outra função dentro da equipe, então às vezes as pessoas não percebem isso, mas olha bem o jogo,
começa a ver não só como torcedor, tenta dar uma olhadinha, que você vai ver que a função dele tem sido muito importante, e foi muito importante o ano passado. Não tendo encontrado ainda um lateral, até porque o próprio Bruno, que é o outro lateral, teve também muitas lesões no ano anterior, e só agora o Bruno vem voltando, nós estamos optando no primeiro momento por essa situação. Por isso que eu falei que nós mudamos algumas coisas, algumas peças, e isso demanda um pouco de tempo para que se ajuste.